Outra pergunta que a Rai me fez foi com relação às estratégias, né? Voltando aí ao ponto dos empreendedores, para essas publicações. O que a gente pode levar em consideração, como a psicologia pode ajudar a gente a pensar sobre isso. Eu sou psicóloga clínica, né? Mas eu me sinto apta, eu acho interessante falar sobre diferentes assuntos, até porque no consultório, nos atendimentos virtuais, eu costumo acolher muitos profissionais com questões de trabalho e muitos empreendedores também, que eu atendo, e aí eu posso, a partir dessa experiência empírica, a partir de conhecimentos em cognição e a partir das minhas próprias experiências em instituições, eu posso falar um pouco disso. Então vamos lá, uma primeira observação que eu fiz com relação a essas estratégias é a gente entender, por exemplo, que a criatividade é exercício. Então, por exemplo, esse discurso de eu não sou criativa, não sei fazer postagens, então eu não faço uso do Instagram por isso, não posto meu produto por isso e tudo mais, é uma desqualificação delicada, porque afinal a criatividade é um exercício. Você precisa experimentar e observar os efeitos das suas diferentes formas de abordagem no público. Então, por exemplo, a minha indicação é que você comece sempre, mesmo por uma forma rudimentar de criatividade. Mesmo que você esteja aí usando imagens do Google, com textinhos clichês, já é uma forma de você manter a sua rede ativa. Mas só isso, claro, que não bastaria para você encontrar o seu diferencial. E aí eu sugiro que você faça pesquisas sobre conteúdos associados ao seu trabalho, que você observe redes sociais de pessoas que publicam produtos semelhantes aos seus, para você poder observar e montar um quadro um pouco mais sólido de conhecimentos sobre o seu produto, para você poder trazer isso nas suas postagens. E aí eu acho que tem uma pergunta muito importante que é: quais são os meus diferenciais? Você conhece os seus diferenciais? Você sabe o que você faz bem? Você sabe o que você faz de uma forma mais original ou mais inédita? Ou por que uma pessoa tem que consumir o seu produto ou o seu serviço e não o de outra pessoa? Por que você se sente seguro nesse lugar? Isso é uma indicação importantíssima, inclusive é uma das coisas que eu trabalho com esses pacientes, porque muitas vezes a pessoa não tem acesso, não se sente segura nessa posição. E aí ela precisa descobrir quais são esses seus diferenciais. Então pare e pensa um pouquinho, faz esse exercício, né, de observar o que você faz de forma diferente, qual é o seu olhar, o que o seu olhar tem que acrescenta naquele produto algo mais potente, algo que vai fazer uma diferença na vida do outro, ou enfim, quais são os seus pontos fortes, o que você faz bem, o que você domina, que conteúdos você gosta de falar, e aí explora um pouco esses caminhos e começa a experimentar. Pela criatividade rudimentar, a gente chega aí a níveis mais altos, mais complexos de criatividade, e isso torna a sua página mais interessante. Outra dica que eu dei, que já é um pouco mais conhecida no meio da psicologia de consumidor, é que o consumidor final, aquele que te dá o retorno financeiro, que realmente compra o seu produto ou serviço, faz isso para satisfazer uma necessidade pessoal. Então, assim, é realmente importante explorar o universo das redes sociais, as hashtags, as parcerias com pessoas que tenham um público-alvo semelhante ao seu, os grupos comunitários na internet que podem fazer uma diferença. Além disso, também é legal entender que as pessoas consomem também por pertencimento, ou seja, por um movimento de rebanho. Então, a importância da visibilidade existe, afinal, muita gente, ao ver um perfil com mais seguidores, vai ter uma tendência a pensar: essa página deve ser boa, esse produto deve ser bom, esse serviço deve ser bom. Então, isso passa uma certa ideia, uma impressão de confiança que, claro, vai se sustentar se você continuar oferecendo conteúdos interessantes e, principalmente, se o seu serviço for realmente de qualidade. E aí eu trouxe uma dica a respeito dos perfis dos consumidores, né? Porque, afinal, diferentes tipos de postagem podem chegar a diferentes estilos de consumidores. Então, é legal saber disso para tentar variar, pluralizar a sua experiência de divulgação e, de repente, alcançar essas diferentes pessoas. Tem aquele perfil dos pragmáticos, os usuários que gostam da informação mais objetiva, mais direta e de preferência que apresente uma solução, ou seja, que você consiga ali mostrar o benefício do seu produto, a funcionalidade dele de uma forma mais clara. Tem os analíticos, né, que querem saber todos os detalhes, que já não tem tanta pressa, mas que são de um perfil mais argumentativo, ou seja, para esses é interessante você também fazer postagens mais inteligentes, mais estratégicas, né, em que você vai conseguir rebater possíveis críticas ou que você vai conseguir mostrar de fato o diferencial e a relevância do seu produto baseado no que poderia haver de argumento ou de pergunta do outro lado. Então são postagens um pouquinho mais detalhadas, mas não menos objetivas também.
Tem os afáveis, que são aqueles que se envolvem realmente com a sua publicação, que participam com frequência, que estão ali, que gostam desse movimento de confiança que você passa. E com esses é legal explorar uma certa pessoalidade, sempre com profissionalismo, mas para poder chegar mais próximo a ele. Esses clientes gostam muito disso. Por fim, tem os expressivos, que são emocionais, mas um pouco mais práticos. Eles gostam de certa pessoalidade, mas também gostam que você tenha um certo foco naquela postagem. E com esse conhecimento, você pode explorar aí um universo de estilos de publicações, de formas de divulgação. Outra dica é a gente entender que as pessoas aprendem e memorizam através de 3 vias principais. Aquelas pessoas que são visuais, que são as pessoas que gostam de fórmulas, esqueminhas, gráficos, gostam de dados visuais, fotos, vídeos, textos com elementos de destaque, enfim, cenas que de algum modo envolvem aquele espectador. Além disso, a gente também tem as pessoas que são auditivas, que preferem os conteúdos oralizados ou assistir vídeos em que você está falando, né, e que de algum modo aprendem melhor ou captam melhor, dão mais atenção a esse tipo de mensagem. E por fim tem as pessoas sinestésicas, que são aquelas que gostam mais do tato, ou seja, elas gostam de experimentar. Então quando você faz uma postagem sugerindo que essa pessoa experimente fazer determinada coisa em casa, ou sugerindo a pessoa que experimente uma sensação, mesmo que imaginativa, mesmo que reflexiva, de algum modo você também chega a essas pessoas. Você consegue identificar que tipo de usuário da rede é você? É interessante você ter essa noção também e observar, porque muitas vezes você pode identificar sim alguma tendência ou não, ou quais são as tendências alternadas entre si, e isso pode te ajudar nos seus estudos, nos seus trabalhos, enfim, pode ser interessante para você. Tá bem, mas as pessoas recebem infinitas informações sobre possíveis caminhos a seguir para empreender ou para dar certo e tudo mais, mas como que a gente coloca isso em prática, né? O que se pode ter como sugestão para tentar tornar isso mais palpável? Tem 2 sugestões relativamente simples, uma delas mais simples ainda para quem principalmente está empreendendo, que é fazer uma lista dessas estratégias que você recebe e que você teoricamente avalia como interessantes, para que você possa detalhadamente olhar cada um desses itens e, por exemplo, eliminar mesmo o que não te interessar, o que não parecer fazer sentido para você, ou destacar apenas aqueles que são mais relevantes para o seu momento, enquanto aqueles que de repente podem ser interessantes um dia, mas não são o foco, você pode deixar mais para o final da lista ou numa outra coluna. Essa lista vai ser um lembrete para você, então isso já te ajuda a se organizar um pouco, até para você criar os seus passo a passos, as suas estratégias. A outra dica que eu acho que foi mais detalhada que eu dei é com relação a um método que existe da neurolinguística, que é o método SMART. Basicamente um método para você estipular objetivos, construir metas e alcançá-las. Então vamos lá. A letra S significa ser objetivo. Então a sugestão é que você selecione qual é o seu objetivo com foco, com especificidade, sem usar a fórmula geral. Ou seja, ao invés de você pensar, eu quero ter muitos seguidores ou quero que meu número de seguidores aumente rápido, tenta ser mais objetivo e dizer então, quero ter X seguidores, esse é meu objetivo, acho que esse é um número interessante. Ou qualquer outro tipo de objetivo que você tenha na sua vida, tanto de trabalho quanto pessoal. A letra M é de medidas, que você possa medir o seu processo. Ou seja, que você esteja atento aos indicadores e possa ir avaliando o seu percurso. Por exemplo, como você estava no começo, da onde você partiu, que estratégias você foi usando nesse tempo, o tempo que levou para chegar ao ponto em que está hoje, e hoje, a partir de agora, quais são as novas estratégias que você vai usar e como é que isso vai crescendo, como é que isso vai ganhando volume. Então, é basicamente você sempre se lembrar de medir, de avaliar o seu processo constantemente. A letra A é de alcançável, que você realmente esteja pensando num objetivo alcançável. E aí, nesse sentido, eu quero trazer, talvez essa seja um dos pontos mais importantes, eu acho, desse método, um ponto realmente para focar. As pessoas dizem, mas é importante sonhar grande. Assim, a minha sugestão sobre isso é, ok, é legal sonhar grande, mas eu particularmente, como psicóloga, observando os efeitos desse tipo de expectativa também na vida das pessoas, acho que é mais potente trabalhar com objetivos de curto, médio prazo do que de longo prazo. Afinal, para você sustentar sua motivação até chegar, de repente, num objetivo que é tão maior, muitas vezes isso vai ser mais desafiante para você e nem sempre as pessoas conseguem sustentar isso. Ou seja, tem muito mais chance de produzir frustração e insatisfação do que, de fato, de você realmente chegar nesse objetivo com toda a felicidade, todo esse momento. Então, a minha sugestão é, trabalhe com metas menores. Não é que você não possa pensar grande, mas vamos trabalhar por etapas.
né? Então, assim, estipula uma meta viável, alcançável, em que dentro de um prazo curto ou médio você realmente seja capaz de cumprir e de atingir aquilo. Porque aí sim, quando você chegar lá, você cria uma nova meta, não tem problema nenhum, e você pode continuar criando metas até chegar nessa sua meta grande. Mas eu acho que é muito mais potente a gente trabalhar com a viabilidade. A letra R é de relevante, então que seja também um objetivo relevante. Parece besteira, parece óbvio, mas é muito comum as pessoas estipularem objetivos que não têm tanto a ver consigo mesmas, que muitas vezes estão partindo aí de parâmetros de outras pessoas, referências externas a si. Então é legal você pensar em algo que faça sentido, que combine com você, que realmente tenha a ver com você e que vai fazer diferença na sua vida, não porque fez diferença na vida do outro necessariamente. E a letra T, que é a questão do tempo, né? Então é a questão do prazo. Estipule um prazo para você atingir esse objetivo. Por exemplo, é legal pensar, como eu falei, em termos de viabilidade, então você precisa pensar quais são as suas dificuldades, como que você evoluiu até aqui nesse processo, para você também poder avaliar e escolher um prazo coerente, né? Afinal, de nada adianta você colocar um prazo super restritivo em que você teria que fazer um esforço sobre-humano e de repente você também não vai ser capaz de fazer aquilo e o resultado vai ser uma insatisfação, uma frustração de você com você mesmo. Então eu diria, escolha prazos minimamente coerentes para você também poder fazer isso funcionar. Tá bem? Eu espero que essas dicas que eu dei aqui hoje nesse resumo, que não foi tão curto, mas que possam ajudar vocês. Então, estou à disposição. Quem tiver dúvidas pode me enviar nos comentários, pode me mandar direct também, pode pedir informações, tá bem? Espero que vocês tenham gostado e que de algum modo ajude vocês, principalmente na perspectiva de uma inspiração e não de um passo a passo do que fazer para o caminho de sucesso. Beijinho para vocês. Tchau, tchau.